O inquérito sobre a morte do menino Danilo, de 7 anos de idade, deve ser concluído pela Polícia Civil na segunda-feira. Ontem foi feita a reprodução simulada no Parque Santa Rita, em Goiânia. Confira os detalhes agora nessa reportagem de Rosane Ferraz e Wilton Santiago. Policiais fecharam os principais acessos à ocupação, que fica no Parque Santa Rita, em Goiânia. Ruas perto da mata onde o corpo do garoto Danilo foi encontrado precisaram ser isoladas. Equipes da Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica se concentraram em um campinho de futebol de terra batida. Neste local, a criança costumava brincar com os amigos. Minutos antes do início da reconstituição, jornalistas foram orientados a deixar o local. Imagens foram captadas apenas à distância. O horário escolhido pela Polícia Civil para tentar reproduzir os últimos momentos de vida de Danilo foi exatamente o mesmo em que ele teria desaparecido. A reconstituição acontecia quando chegou este advogado com uma decisão da Justiça que garantiu a um dos suspeitos da morte de Danilo, Ian, de 18 anos, de ficar em silêncio. A decisão atendeu o pedido da defesa para que o suspeito não participasse da reprodução simulada. O direito de não produzir prova contra si mesmo é um direito constitucional que cabe a todos, vocês, ao Ian e qualquer outra pessoa no Brasil. Nesse caso em específico, o Ian não foi consultado, não teve a presença do seu advogado, coisa que tem agora, e por força de uma decisão judicial da 4ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos do Tribunal do Júri da comarca de Goiânia, concedeu a ele a decisão de participar ou não, e ele decidiu não participar como garantia dele. Neste momento, as equipes da Polícia Técnico-Científica estão deixando o local aqui onde aconteceu a reconstituição. Essa reprodução simulada que durou aí cerca de 2 horas. Vizinhos contaram que não viram se Reginaldo, o padrasto, desceu da viatura. Algumas pessoas disseram que perceberam a mãe do Danilo no local da reconstituição. Assim que terminou a reprodução simulada, conversamos com a mãe do garotinho assassinado. Eles foram me buscar lá em casa, né? E eu fiquei mais ou menos umas meia hora, mais ou menos, né? Dentro de um carro lá, até eles ficar lá embaixo, né? Mas eu não vi eles movimentando nada, né? Aí depois eles só vieram, me fizeram umas perguntas, o horário que o Danilo saiu mais ou menos, de lá de casa, para onde que ele tinha ido, né? Mas foi pouca coisa. O que eu espero é que a justiça chegue logo. Que eles saiam logo, apareçam logo, quem fez isso com meu filho, para acabar mais com a nossa angústia, com a nossa dor, né? Porque a gente fica sem saber o que pensar, sem Como é que saber tem o que sido falar esses dias também. sem o seu filho, hein? Muito difícil, muito, muito. Eu tô acabada, tenho meus outros filhos que precisam de mim, tenho a bebê e eu não tô com condições de cuidar e amamentar, não como, não durmo. Dói muito demais, demais, demais. Agora ele Fico poderia lembrando estar aqui. o tempo todo dele. Vejo os meninos brincando aqui o tempo todo. Ele é acostumado a brincar mais os primos aqui, ó. E não vê ele, vê esse horário. Ele sempre tá aqui, esse horário, brincando, mas ele... Não tá fácil, não. Não tá fácil. A Polícia Civil de Goiás informou que a reprodução simulada foi realizada conforme planejado, apesar de Ian Alves não ter participado. 2 testemunhas decisivas, no caso, teriam participado da reprodução. Segundo a Polícia Civil, as conclusões e o trabalho da perícia serão confrontados com as provas e elementos levantados até agora na investigação policial. A previsão é que o inquérito seja concluído mesmo na segunda-feira. Até que ele seja concluído, a gente vai acompanhando aí essa reviravolta nas investigações. Rosane Ferraz, mais uma vez, traz os detalhes ao vivo para a gente, direto da delegacia. Boa tarde, Rosane. Sim, Luciana, nós estamos aqui com o gerente do Instituto de Criminalística e o repórter cinematográfico Wellington Francisco para mostrar outros detalhes para os nossos telespectadores em relação a essa reconstituição. Você percebe aqui ao lado um boneco que é um manequim que foi utilizado nessa reprodução simulada. Ele tem o mesmo tamanho da criança, do Danilo, o mesmo peso. Eu quero saber aqui do gerente do Instituto de Criminalística qual foi a importância da utilização desse manequim nessa reconstituição ontem. Como esse boneco foi utilizado? Bom dia, Rosane. Bom dia a todos do estúdio. Bom dia aos telespectadores. Bom, toda a reprodução simulada, ela faz uso
de pessoas para poderem simular, né? Fazer uma reprodução simulada do evento, de todo evento criminoso. Então você faz o uso de veículos que participaram do crime, se tiverem, você faz uso de pessoas. E no caso de uma criança, né, você não vai pegar uma criança para fazer o papel, né, do Danilo. Então você pega um manequim, coloca ele mais ou menos aproximadamente mesmo peso, mesma altura, e aí o perito que faz a reprodução simulada, ele faz toda a encenação de acordo com todos os depoimentos dados, tanto pelas testemunhas quanto pelos agressores ou o agressor. E também ele pega todas as provas e analisa as compatibilidades entre as mesmas e estabelece uma dinâmica a mais próxima possível da realidade. Isso é importante que esse manequim seguisse o mesmo perfil dessa criança. Com certeza. Tamanho, altura, peso. Com certeza, porque provavelmente pode ter que carregar, então tem que ver a possibilidade da pessoa que o agressor carregar a criança, como ele executou e tudo. Infelizmente, pelo que a gente soube ontem, houve uma manobra da defesa do Rian, ele não participou da reprodução. Mas e quem substituiu ele? Na verdade, ele não participou, quer dizer, ele não pôde falar na reprodução, mas ele falou bem na delegacia, os depoimentos estavam claros, o perito estudou os depoimentos dele e tinham outras pessoas, testemunhas também, que tiveram na reprodução, e o perito pôde reproduzir fielmente ali, no mais próximo possível da realidade, como foi o evento todo, desde quando ele foi abordado, que o menino foi levado às margens do córrego para a mata, né? E também analisou a parte dos pedaços de madeira que foram utilizados. E nisso é juntado todas as provas que vêm para o Instituto, né? Todas as provas, desde as provas coletadas no local do crime, quando o corpo foi encontrado, até as outras diligências, no caso para pegar os pedaços de madeira, as vestes do menino também, passa pela nossa seção de biologia e DNA forense, para estabelecer a identificação de participação de suspeitos. Todo esse trabalho está acontecendo hoje, porque o inquérito deve ser concluído na segunda, um trabalho muito criterioso. Eu agradeço pelas suas informações. Volto com vocês. Daqui a pouco eu vou retornar lá da Delegacia de Homicídios, também da DENARC, para continuar falando sobre o caso da Danilo e também sobre a prisão de um estudante acusado de tráfico de drogas. É isso daí, Rosane, muito obrigada. Obrigada também ao entrevistado. Com informações direto com Rosane Ferraz, do caso Danilo, informações novas sobre o caso. Mais uma vez com você, minha amiga, boa tarde. Boa tarde, Lucília. Então, dessa vez aqui da Delegacia de Homicídio, junto com o repórter cinematográfico Ayrton Francisco, porque o advogado do Ian quer que o suspeito de 19 anos seja novamente ouvido pela Polícia Civil nesse inquérito que investiga a morte do Danilo. O advogado protocolou esse pedido, alegando que o Ian ainda não teria sido ouvido na investigação na presença de um advogado. Aí a gente quer saber o que vai acontecer agora, hein? Porque o Ian já foi ouvido, gente, pelo menos 7 vezes durante a investigação. A reconstituição aconteceu ontem. Como é que ficaria essa situação? Será que ele deve ser ouvido novamente aqui na Delegacia de Homicídios a partir desse pedido da defesa? Isso pode mudar algo nessa investigação? Essa informação, né, para que ele seja ouvido na presença do advogado, foi repassada para o jornalista pelo próprio advogado no final da manhã de hoje. Então vamos continuar acompanhando aí esse caso, ver o que acontece então a partir de agora. Daqui a pouco eu volto, porque eu vou falar sobre a prisão de um estudante aí em relação ao tráfico de drogas, já. Obrigado, Rosane. Muito obrigado pelas informações.